A ceia, irmãos, nos leva a uma viagem até o Calvário. A ceia do Senhor precisa nos lembrar da dor que foi realizada, da dor que Cristo sofreu naquele ambiente, naquele lugar. Não podemos passar uma ceia do Senhor sem sentir, ou no mínimo, sem refletir sobre essa dor. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Adiante. Hoje é culto de ceia, e nós vamos falar sobre isso. Quem achou diz amém. Veja algumas Bíblias aí, folheando, vou esperar mais um pouquinho, né? 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios fica ali no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Corinto. Capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois a ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, como come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor e Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos na manhã de hoje, primeiro domingo do mês de agosto, e nós estamos na tua casa, Pai. Nós nos reunimos para louvar e para celebrar, ó Deus, o culto ao Senhor, em gratidão, em louvor ao teu nome, Deus. Bom é estar na tua casa. Senhor, e agora diante da tua palavra, nós também queremos ser ensinados pela verdade do Senhor. A verdade do Senhor é primazia na nossa vida, Pai. Então abre o nosso entendimento, aprofunda o nosso conhecimento sobre a tua palavra. Tira, Senhor, qualquer empecilho ou impedimento, mas que de fato nós possamos agora, mais uma vez, ter uma experiência com a tua palavra de transformação e renovo em nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto é muito conhecido, né? 1 Coríntios, todo início de mês nós lemos ele. Quem já frequenta aqui sabe que toda ceia nós ministramos baseado nesse texto aqui. Eu quero falar, o título da nossa mensagem é A Mesa da Graça. Pastor, nós já ouvimos sobre mesa esses dias, hein? Né? No culto passado, na última ceia, que foi em julho, né? O pastor Antônio ministrou falando sobre a importância da mesa pela manhã, no domingo pela manhã. E ele falando, né, sobre a importância de vivenciarmos, experienciarmos a mesa com a nossa família, na nossa casa, junto com os nossos filhos, né, a mesa da família. E falou sobre os valores
dessa mesa, a importância dessa mesa, relacionado à família. À noite, o pastor Francisco ministrou falando sobre o escândalo da mesa. Achei muito interessante esse tema, porque quando nós olhamos para os evangelhos, a gente percebe claramente que os discípulos de Jesus, ou aliás, né, todo o povo, né, os judeus, eles sempre aguardaram, né, um Messias. E o Messias, ele se revelou durante a história de Israel, a história do povo de Deus. Sempre houve um Messias. Então, Josué foi um tipo de Messias, um libertador. Né? Depois, Davi foi um tipo de Messias, que também foi, né, um general de guerra, foi um rei renomado, um libertador, né? Alguém que colocou o povo de Deus em ascensão. Então, eles esperavam, sempre houve Messias, e havia uma profecia de um Messias, um último Messias, aquele que realmente libertaria, né, para sempre, traria, né, o trono de Deus e governaria, né, por toda a eternidade. Só que eles esperavam um rei ou um general de exército, um Messias, baseado na tradição histórica deles, daquele que viria, que colocaria os inimigos, né, sob o jugo, sob seus pés, né, que seria um militar, alguém autoritário, e que traria realmente, né, a ascensão do povo judeu. E Jesus não foi nada disso. Então, quando a minha reflexão sobre o escândalo da mesa, é porque Jesus foi um homem humilde, pacífico. Ele não veio para levantar espadas, né? Não a espada física cortante, né, de corpos, mas a espada da palavra, a espada do Espírito, aquele que corta o coração, que corta, né, que fere a alma. E o escândalo é que ele trouxe ao lado dele homens que, aos olhos de toda a humanidade, seriam os menos prováveis para ser aqueles que dariam continuidade a isso que nós vivemos hoje, a essa graça, né, a igreja, a família de Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre a mesa da graça, de uma forma mais literal, dentro do texto que realmente, né, essa mesa, e complementando, claro. Eu acho interessante porque a gente está trabalhando no mesmo texto, mas a palavra de Deus, ela é tão viva que a gente consegue falar sobre, dentro do mesmo texto, e ter várias abordagens. A abordagem de hoje é a mesa da graça. A mesa foi muito bem explanada pelo pastor Antônio. O pastor Francisco falou um pouco dessa graça, quando ele toca no assunto do escândalo. Algo que alcança, porque a palavra graça significa favor imerecido. Um favor que nós não merecemos, algo que nós não somos dignos, mas mesmo assim nós recebemos. Isso é graça, que é diferente de misericórdia. A misericórdia, por outro lado, é não receber exatamente aquilo que nós merecíamos. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, e destituídos estamos da presença, da glória de Deus. Ou seja, o que nós merecemos é a morte, é a condenação eterna. Não só a morte da carne física, o que já é impactante para nós, mas a morte eterna é algo que talvez, enquanto nós estivermos em vida, nunca vamos ter condições de aprofundar ou de falar realmente qual é a dor, o desespero, a angústia, a agonia daqueles que viverão eternamente distanciados da presença de Deus. Ou, como diz alguns teólogos, que o pior do inferno não é a ausência de Deus, é justamente a sua presença. Porque Deus também, Ele julga, Ele também condena, mas hoje é tempo de graça, amém? Hoje é tempo de misericórdia, e nós vamos falar disso, a mesa da graça. Mas um texto que eu quero destacar, uma frase que eu quero destacar, que é a frase chave. Geralmente, num sermão, numa leitura que a gente faz, você tem que identificar ali uma frase ou versículo chave daquilo que você está lendo. E o versículo chave desse texto é:
fazei isto em memória de mim, que está no versículo 24. Fazei isto em memória de mim. É Paulo que está escrevendo essa carta para uma igreja que está numa cidade chamada Corinto, uma cidade portuária. Tinha 2 portos, um ao leste de Corinto, o outro a oeste de Corinto, um virado para o ocidente, o outro em direção ao oriente. E por ser assim, era uma cidade muito movimentada, que apresentava grandes desafios, como por exemplo, uma diversificação de pessoas de vários lugares do mundo habitavam nessa cidade, ou seja, haviam muitas culturas em um mesmo lugar. E quando falo de cultura, nós falamos de religião, nós falamos de gastronomia, nós falamos de arte, nós falamos de economia, né? Se trata de várias questões, mas principalmente a religião, ou seja, era uma cidade muito idólatra. Mas também havia ali a diversificação, né, na economia. Então havia pessoas extremamente ricas, assim como existia também pessoas extremamente pobres. Nesse tempo, nós estamos falando de um tempo onde ainda existiam escravos, inclusive. E a igreja de Corinto, a qual Paulo está escrevendo esta carta, era tanto para os ricos, como também para os pobres, para os livres, para os escravos, para todos daquela igreja, porque existiam todos esses tipos de pessoas ali dentro. Eram para os judeus e eram também para os gentios. Olha só o desafio. Só que tem um problema acontecendo aqui. Desde o início dessa carta, Paulo, ele escreve porque existe um problema dentro da igreja. Graças a Deus é algo que não acontece aqui, amém? A igreja, o povo de Deus. Nós estamos falando da igreja primitiva, a primeira igreja. A igreja que foi formada, fundada, não foi pelo pastor Antônio. Não foi por esse colegial de pastores aqui, foi fundada por Jesus. Jesus iniciou essa igreja. E deixou os apóstolos, aqueles que a gente recorre para a gente buscar ensinamentos. Eles eram aqueles que estavam ali conduzindo, ministrando, pregando. No entanto, era uma igreja cheia de problemas. Por quê? Porque era uma igreja de gente. Não é uma igreja de extraterrestres. É uma igreja de gente. De gente que tem dores. De gente que tem falhas. De gente que tem limitações. De gente que tem problemas. Que tem enfermidades. Que tinham problemas nos relacionamentos. Que tinham crises existenciais. Pessoas que tinham várias situações mal resolvidas em sua vida. E Paulo está escrevendo essa carta. E quando ele escreve, fala sobre esse momento da ceia, ele está trazendo uma correção para a igreja. E por isso eu achei interessante trazer para nós, irmãos, porque por mais que a gente faça isso todos os meses, ao passar do tempo, dos dias, dos anos, isso acaba se tornando um pouco assim, um ritual. A gente está acostumado. Tanto é que nos dias de ceia, dá muito mais pessoas no culto do que em qualquer outros dias de culto durante o mês. Por quê? Porque nós falamos tanto, né, que crente não perde a ceia. E aí a gente já está encucado disso, então dia de ceia eu não posso perder. A gente vai ter que começar a reforçar que crente não perde o culto. Crente não perde o culto. Aliás, o culto continua. O culto permanece todo o tempo. O culto é 24 horas. O culto ele é integral. O culto não é um momento. Há um momento importante, né, e que a gente precisa realizar, que é esse momento de ajuntamento dos irmãos, da família de Cristo. Mas
nós precisamos falar sobre as bases essenciais do que realmente é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Por que nós estamos aqui? Por que nós ceiamos? O que significa cada elemento? Qual a importância disso? O que eu preciso refletir sobre isso que acontece? O que acontece, tudo que a gente fala, até o momento que a gente diz assim, ó, espere uns pelos outros, isso não foi criado por nós, é bíblico, nós vamos ver isso aqui. Então, quando a gente entra para a ceia do Senhor não é apenas um ritual, não pode ser. Ela é um memorial vivo, baseado no texto-chave que nós lemos aqui. Fazer isso em memória de mim. É uma proclamação. A proclamação da cruz. A proclamação de algo maior, de algo eterno. E sempre que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós precisamos e somos convidados a olhar para 4 direções. 4 lugares que nós devemos olhar sempre que nós aproximamos da mesa do Senhor. Primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. Devemos olhar para o sacrifício de Cristo. Devemos olhar para a cruz, olhar para trás. Aí, inclusive tem uma cruz aqui atrás. Versículo 24 diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando nós entramos no versículo 24, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso fala sobre o sacrifício, a crucificação de Jesus. A ceia, irmãos, nos leva a uma viagem até o Calvário. A ceia do Senhor precisa nos lembrar da dor que foi realizada, da dor que Cristo sofreu naquele ambiente, naquele lugar. Não podemos passar uma ceia do Senhor sem sentir, ou no mínimo, sem refletir sobre essa dor. O que foi esse sacrifício de Jesus? Sacrifício, na teologia, fala sobre aborda alguns pontos que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a gente ter consciência. É teologia, mas quando se fala de teologia, não estou falando de uma cadeira acadêmica, não é de um ambiente somente de estudo, mas sobre a forma, a cosmovisão da igreja, a forma como nós nos conduzimos. O primeiro sacrifício, o primeiro significado desse sacrifício de Jesus, ele é expiatório. Expiatório. Ou seja, fala sobre a remissão dos pecados. Jesus tirou o nosso pecado com o seu sacrifício. João 3,16, quando João escreve esse texto, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra que ressalta é o amor de Deus. E o amor, irmãos, nunca, biblicamente, é um mero sentimento. O amor é um poder de decisão. O Senhor olhou para a humanidade, vendo o povo caído. Ele não simplesmente olhou e falou assim, olha que gracinha esse povo caído. Pecadores, gracinha esses pecadores. Ai, que paixão, que amor que eu sinto por eles. Não. Ele olhou para esse povo e falou assim, eles precisam de alguém que arranque, que retire o pecado deles. Porque se alguém não tirar o pecado desse povo, todos eles perecerão no inferno. Irmãos, não podemos relativizar o inferno, a morte, a separação de Deus. E o evangelho não é baseado no medo. E aqui não é para trazer medo, é justamente para mostrar a graça de Deus. Do que nós fomos livrados. O que foi retirado de nós quando Cristo expiou a nossa morte. Expiou o pecado da nossa condição.
falha, pecaminosa. No Antigo Testamento, o sangue de um animal era aspergido sobre o altar. E isso representava ali a expiação. Isso representava, então, diante de Deus, o retirar do pecado do povo. E havia aquele ritual. E Jesus veio para cumprir exatamente isso, aquilo que era símbolo lá atrás. Era um ritual executado, vivido, mas que não era pleno, não era perfeito. E Jesus veio para fazer isso com perfeição. Um sacrifício expiatório. Ele retirou o meu pecado. Ele retirou o seu pecado, irmão. O que eu estou falando é que, por mais que a gente ainda tenha os nossos tropeços, por mais que a gente ainda peque, Cristo tirou o pecado, aquele que condenava, aquela promissória, Ele rasgou. Ele nos deu a vida eterna. Ele te deu condições de viver com Ele eternamente. O que Cristo garantiu na cruz é a sua libertação total. Então, queridos, não depende de eu ser bom, não depende de eu fazer alguma coisa, não depende da minha caridade. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação. O segundo sacrifício aqui é o de substituição. Porque Jesus sofreu, irmãos. E não foi simplesmente um homem que foi pregado na cruz, mas ele viveu um processo. Um processo desde o momento em que ele nasce, como criança, de viver todo o procedimento, todo o processo de crescer, de aprendizagem. O fato dele nascer como homem, para um Deus, um ser que é excelente, um ser que é glorioso, um ser que é perfeito, que é eterno, ele teve que se limitar dentro de um corpo humano, de uma criança, para ser igual a eu e você e eu. A dor de Cristo começa aqui, na sua limitação, porque a palavra de Deus fala que Ele se esvaziou da sua glória, se tornando como um de nós. Mas passa também depois por uma angústia de saber o que Ele iria enfrentar. Irmãos, para nós, o que nós temos é promessa da palavra. O que nós temos é garantia de vida. O que nós temos é promessa de conquistas. O que o Senhor tem para o seu povo é benevolência. Então Ele trocou o sofrimento que era nosso, e Ele assumiu esse sofrimento no nosso lugar, para nos dar a glória que era dele, de eternidade. Não despreze isso. Não deixe isso passar despercebido na sua vida. É nisso que nós precisamos nos atentar. Frequentemente nós nos angustiamos com tantas coisas, nos afligimos com tantas situações, porque nós nos esquecemos do que nos aguardava, o sofrimento que era nosso, a punição que era minha, que era sua. O chicote era para mim e para você. Os cravos eram meus, eram seus. A cruz era exatamente a minha medida, era a sua medida. Aquela cruz, na história bíblica, ela era de Barrabás. Até tentaram livrar Jesus, mas os nossos pecados o condenaram. Você sabe que para pregar Jesus naquela cruz, ela já era produzida anteriormente, baseado nos condenados que estavam ali aguardando a sentença. Então elas já eram perfuradas, porque era um madeiro muito grosso, então tinha que ser preparado com antecedência. E aquela cruz estava aguardando um homem chamado Barrabás. Mas acaba que Jesus entra no lugar dele, e aqui existe um símbolo,
mostrando que essa cruz era para outros, era para mim e para você, mas Jesus nos substituiu, como é o significado desse sacrifício, de substituição. Mas como Barrabás era um homem maior que Jesus, os furos estavam mais distantes de uma mão para a outra. Para pregar Jesus na cruz, eles tiveram que deslocar um dos seus braços para alcançar até o furo, para pregar o cravo nas suas mãos. A agonia de Jesus não foi somente estar na cruz, mas ele foi surrado anteriormente, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi maltratado. Em meu lugar, no seu lugar, querido, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, vestidos bem, cheirosos, bonitos, lavados, remidos, agraciados com a presença dEle. Hoje nós não carregamos um manto de vergonha, nós carregamos o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos veste, que nos cobre. Cobriu as nossas nudez, a nossa nudez, para que Ele fosse exposto. O sacrifício da consagração total. Jesus se consagrou, também foi um ato próprio dele. Ele se entregou naquela cruz. Ele se entregou. Esse era o holocausto que era realizado lá atrás. Que novamente tem um símbolo também. Lembra quando Abraão recebe uma promessa do Senhor: você vai ser pai de multidões, te farei pai de nações. E aí Abraão fala: mas eu não tenho nenhum filho, como é que isso vai acontecer? E aí Deus: não, eu vou te dar filhos, e dá um filho para Abraão, o filho da promessa. E aí depois de alguns anos, esse menino devia ter ali aproximadamente 15, 16, 17 anos, um adolescente. Deus vem para Abraão novamente e diz: Abraão, oferta teu filho aí, faz um holocausto, sacrifício total. E Abraão não nega, Abraão entrega, leva o menino, pega o menino, coloca a madeira nas costas dele, o menino leva a própria lenha que vai o consumir. História parecida, né? Ele leva a madeira, assim como Jesus levou a madeira também, levou a cruz. E aí chega lá naquele lugar de sacrifício, Deus fala com Abraão novamente, assim que ele está pronto, preparado para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, pelo qual viria, né, a nação. E aí Deus fala: não precisa sacrificar, eu tenho algo para substituir. E aí então vai um cordeiro ali, Deus leva, Deus deixa preparado, e isso reflete exatamente sobre Cristo. O sacrifício da consagração. Jesus se consagrou em nosso lugar. Irmãos, Jesus deu tudo, morrendo em nosso lugar. Por que não nós podemos dar tudo para viver por aquilo que Ele morreu por nós? Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para nós usufruirmos, desfrutarmos de uma vida com Deus, uma vida de paz, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de abundância do seu Espírito, uma vida de comunhão. Quando nós tivermos algum problema aqui na igreja, irmãos, lembre-se desse sacrifício, lembre-se dessa substituição, lembre-se dessa consagração. Será que vale a pena? Será que vale a pena por tão pouco eu desprezar alguém? Será que vale a pena por tão pouco eu sair da igreja por causa disso? Será que vale a pena por tão pouco eu não perdoar? Se o perdão que eu recebi foi muito maior. Então olhe para a cruz, olhe para dentro. O segundo lugar que nós devemos olhar é olhar para dentro. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 11, 28, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, um homem a si mesmo. Paulo não está dizendo, examine-se a igreja. Aqui não acontece isso. Aqui não tem irmãos que olha para o louvor e fala: o louvor foi
Assim foi o louvor hoje foi uma benção, viu, irmão? Glória a Deus. Mas semana passada foi uma benção também. Semana que vem eu tenho certeza que vai ser só glória. Amém, igreja? Aleluia. Mas tem gente que fala. Tem gente que critica. Que examina o outro. Que examina a roupa das irmãs. Que examina o jeito que o pastor senta. Que examina se o pastor fica sentado no louvor. A gente sai da igreja porque o pastor fica sentado na hora do louvor. Não concordo com isso. Irmão, nós estamos aqui para ter um relacionamento com Cristo. E o que o Paulo nos ensina é: examine-se um homem a si mesmo. Olha para dentro de si. O porquê que nós estamos aqui? O porquê que eu estou aqui? Por que você serve? Ou por que você ainda não serve? Não examine a igreja. Não examine um ao outro. Não examine o seu irmão. Examine-se a si mesmo. As perguntas importantes que nós precisamos fazer nesse autoexame é: existe pecado não confessado? Nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que tem algum pecado que eu não confessei ainda? Que eu preciso confessar? Preciso colocar para fora. Preciso externalizar. Porque o autoexame, a gente precisa deixar o nosso orgulho. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho, irmão. A parede de orgulho nós temos no nosso coração. Reconhecer os nossos pecados. Porque o pecado não é falha, não. Às vezes a gente vai orar: Senhor, perdoa as minhas falhas. Que falha, irmão? É pecado. Fala o nome desse pecado. Senhor, me perdoa porque eu cometi esse pecado. Senhor, me perdoa porque eu cometi um acidente. É pecado. Existe orgulho? Existe falta de perdão? Nesse exame, nós precisamos ver se a gente precisa perdoar alguém. Será que você não precisa perdoar alguém? Liberar perdão? Não é fácil. O exame, ele é algo que traz muita dificuldade. Porque quando a gente começa a pensar, e talvez por isso que Paulo, ele, é tão enfático nisso, porque realmente é algo que é necessário, mas que a maioria de nós tenta escapulir disso. Por quê? Porque quando a gente começa a examinar, fala: nossa, olha, preciso pedir perdão para o fulano, olha, eu preciso consertar com o ciclano, olha, eu preciso ajustar isso aqui na minha vida, aí eu preciso organizar isso aqui. Aí a gente olha e fala: quer saber? Vamos passar um pano quente. Participa da ceia, já cumpri o ritual, está tudo certo. Eu vim aqui, o pastor Antônio me viu. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou seguir mais um mês aí. E vou me preparar para a próxima ceia. Aí eu faço um exame legal. Não, irmão, faz isso hoje. Faz isso agora. Olha para o teu coração. Será que não existe uma frieza espiritual? Que tipo de culto que nós oferecemos ao Senhor? Será que nós estamos oferecendo um culto morno a Deus? Será que nós não estamos oferecendo um culto automático? Um culto apático, uma adoração amena, uma frieza espiritual? Será que quando Deus olha no nosso coração, a nossa atenção, o nosso clamor realmente está sedento pela presença dEle? Irmãos, nós corremos o perigo de estar cantando músicas que adoram o Senhor, que está dizendo que a minha alma tem sede de Ti. E, na verdade, queridos, a nossa alma está só sequidão e mesmo assim não desperta nada em nós. Uma religião emplastificada, uma adoração de plástico. Será que não existe uma frieza espiritual em nós?
Será que não existe desobediência? Desobediência à palavra? Então, olhar para dentro de nós é um autoexame. É o segundo lugar que a gente precisa olhar, a segunda direção. Olhe para dentro de você. O tempo de ser, irmãos, quando a gente fala aqui, né, vamos pedir, orar pelos nossos pecados, né, fazer uma oração, pedir o pastor ou o diácono fulano de tal aqui, fazer uma oração de confissão de pecados. Aí a gente faz aquela oraçãozinha assim bem, né, o Senhor, perdoa os meus pecados. Ô Senhor, quebra o pescozinho. Ô Senhor, perdoa os meus pecados. Deus, Ele não procura a perfeição em nós. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele procura sinceridade nos corações. Sinceridade. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente olha para um quadro de ações entre Saul, o homem reprovado, rejeitado por Deus, e Davi, um homem segundo o coração de Deus, parece que os pecados de Davi são muito mais escandalosos que o pecado de Saul. Qual foi o pecado de Saul? Saul pecou porque ofereceu um culto ao Senhor. Sabia disso? Deus rejeitou Saul porque ele fez um culto. O homem foi rejeitado porque fez um culto a Deus. Mas o problema não foi o culto. Ele pecou por quê? Porque quem tinha que fazer o culto era o sacerdote. Naquele tempo, era algo restrito, era exclusivo. Tudo tem uma ordem, irmãos. Ele devia esperar, mas ele, o que ele fez? Primeiro, ele criticou o sacerdote, Samuel. Aí, ó, o pastor está atrasado. Bora começar o culto. E ele fez. Ele ofereceu sacrifício. Ele não era ungido para isso. Ele ofereceu um sacrifício. Mas só que ele não reconheceu. O negócio é que Samuel chama a atenção dele. Saul, por que você não esperou? Havia um propósito nessa espera. A demora de Samuel era algo planejado por Deus. Havia um porquê. Só que quando Samuel chama a atenção dele, ele não reconhece. Por outro lado, Davi, ele trai o seu soldado, o seu melhor soldado. Ele pega a esposa desse homem, tem relação com ela. Aí, para tentar forjar, camuflar isso aí, ele coloca esse homem, tenta induzir esse homem a deitar com a mulher dele mesmo. O homem é tão fiel a ele que fala, não, jamais, nós estamos em guerra, eu vou ficar de bobeira com a minha esposa. Mas o rei dele estava de bobeira com a esposa dele. Aí ele tenta camuflar mais ainda, coloca o homem à frente da batalha, o homem morre, ele assassina o cara, ele adultera. Só que quando o profeta chega nele e fala, esse pecado é seu, Davi. Ele fala, esse pecado é meu. E eu não estou aqui, irmãos, para dizer que você pode pecar e depois se arrepender e reconhecer. Não é isso. Estou falando que nós precisamos reconhecer os nossos pecados e buscar arrependimento verdadeiro. Porque Davi sofreu a consequência. Por mais que ele reconhecesse, por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele sofreu severamente as consequências dos seus pecados. Saul também. A diferença é que um não reconheceu. Coração orgulhoso, duro. Mas Davi reconhece. Por isso ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Porque ele é um homem que sabe o caminho de volta para o coração do Senhor. Sabe o caminho de reconciliação com Deus. Ele sabe identificar a sua frieza. Ele sabe olhar para dentro de si e falar assim, eu estou distante de Deus. Eu preciso voltar. A minha pergunta é, você sabe fazer esse caminho de volta? Você sabe reconhecer quando está distante, quando está frio, quando está afastado? Porque, irmãos, isso acontece com todos nós, todos, não se engane. Pergunta é, você já conseguiu reconhecer isso? Consegue retornar para o Senhor?
consegue olhar para o teu coração e clamar a Deus, falar: Senhor, eu preciso de Ti. Terceiro lugar, olhe para os lados. Agora é olhar para os outros, mas não para examinar o outro. É olhar para o outro com um olhar de comunhão. É por isso que lá no texto também fala: olha, espere uns pelos outros. Esse era o principal problema aqui. Quando Paulo começa a abordar, olha o que Paulo começa a dizer, olha só, versículo 17, ele diz assim, ó: mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Não posso elogiar vocês. Olha a situação, irmãos, dos irmãos que reunia para a ceia. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ou seja, não é para melhorar, é para piorar. Porque antes de tudo estou informando de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. Alguém denunciou isso para Paulo. Paulo, a igreja está se reunindo, mas ela está toda dividida. Aqui ele vai dizer assim, ó: e até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Vocês já viram que a gente fala: espere uns pelos outros? Espere uns pelos outros. Nós estamos gerando em nós aqui a ideia de que nós precisamos fazer tudo junto. Precisamos ter comunhão, a unidade da fé. Ele está falando que ali alguns chegavam, e o deles era banquete mesmo. Era banquete, era comida, era refeição. Aí tinha bebida, tinha o suco, o vinho. E aí uns chegavam, comia tudo. Chegava mais cedo e comia tudo. A ponto de acabar com a ceia. Os mais pobres chegavam depois. Olhavam para a mesa. Vamos ver a próxima ceia, né? De repente, sobrava nada. Paulo vai falar assim, ó: vocês estão com fome? Come em casa. Foi Paulo que falou, não fui eu. Foi Paulo que falou. Ele falou assim: irmãos, vocês vêm para matar a fome de vocês. A ceia do Senhor não é para matar a fome física. Ela é para saciar as lacunas do nosso coração, mas não com os nossos desejos e vontades. É com a vontade e o querer dele. É com o relacionamento com ele. É com uma comunhão entre nós. Amém? A ceia do Senhor é para ser feita em comunhão. E o último lugar que a gente precisa olhar, para a gente encerrar: olhe para frente. Porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios, versículo 26. Cada ceia anuncia duas grandes verdades. Toda vez que nós ceiamos, duas coisas são proclamadas. Primeiro, Jesus morreu. Morreu por mim e por você. Tirou o nosso pecado. Nos substituiu de um sofrimento, para que nós vivêssemos em glória e na eternidade. Jesus morreu, mas também Ele voltará. A esperança do nosso coração não é ganhar mais dinheiro amanhã. A esperança do nosso coração não deve ser comprar um novo carro o ano que vem. A esperança do nosso coração não é pelo político que vai governar o próximo mandato no Brasil. Não é. Porque nenhum político governará de forma tão piedosa, misericordiosa, graciosa, um governo sempre eterno, como diz a Escritura, como Jesus. Não haverá esse governo nessa terra, com esses homens, não. A nossa esperança é que Ele volte. E se nós temos essa esperança, a pergunta é: você espera por essa volta de Jesus? E se você espera, como você o aguarda? Como você está vivendo a espera de Cristo?
Será que nós não estamos vivendo como se Ele nunca fosse voltar? Porque em muitos corações essa esperança se perdeu. Mas a ceia é justamente para nos lembrar, queridos, Jesus está voltando. Ele voltará e Ele está voltando. Jesus está às portas. Todas as coisas convergem para a chegada de Cristo. Como Ele encontrará a sua igreja? Quem realmente estará e fará parte dessa noiva atada, adornada, preparada, separada para o receber? Quem será? Quem será? Quem? Então espere pelo Senhor. Espere a sua volta. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia. Eu gostaria que isso pudesse continuar falando ao seu coração. Essa mensagem. 4 lugares que a gente precisa olhar quando estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Olhar para trás, para aquilo que Ele fez. Olhar para dentro, para ver sobre quem nós somos e o que precisa ser mudado, continuar mudando. Olhar para o lado, enxergar a importância da comunhão, de assistirmos uns aos outros, as suas limitações, e olhar para frente, o alvo, o consumador da nossa fé e da nossa esperança, da nossa salvação. Amém? Quero convidar os diáconos, os pastores, a assumir os seus lugares, suas posições na mesa. Quem aqui pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador em sua vida, e que por ordenança bíblica desceram as águas do batismo, porque não é um mero ritual, não é somente um símbolo, é uma ordenança de Cristo, que tem um significado e uma importância também, o descer as águas. A pública profissão de fé é quando você anuncia: eu sou de Cristo. E é por isso, irmãos, a ceia é para esses que já fizeram essa declaração ao Senhor. Então você que participou disso, que já passou pelas águas do batismo, que o recebeu como Senhor e Salvador, pode ficar de pé, participar da ceia. Você que ainda não passou pelas águas do batismo, pastor, eu gostaria tanto de participar dessa ceia. Eu te encorajo, meu irmão, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Não estou falando entrega o seu dinheiro. Não estou falando entrega a sua família. Não estou falando entregue nada do que você não tem, porque a gente não tem nada, mas entrega a sua vida, que é a única coisa que você pode garantir que ainda é sua, é a sua vida, mas entrega para Ele. Passa pelo batismo. E quem sabe nós estaremos juntos aqui. Mas a grande ceia ainda será na eternidade, aonde o próprio Jesus vai ministrar a ceia. Ele estará regendo tudo isso, Ele estará ministrando a palavra no nosso coração, a presença dEle gloriosa. Ele já está aqui por meio do seu Espírito Santo, mas nós o assistiremos pessoalmente. Será maravilhoso. Eu te encorajo, faça isso. Nós vamos esperar uns pelos outros, nós vamos liberar o pão e o vinho daqui a pouco. Nós vamos fazer a primeira oração, uma oração de confissão de pecados. Confessa os seus pecados. Pedi o pastor Jessé para fazer essa primeira oração. Vou pedir o pastor Rafael para fazer a segunda oração de consagração dos elementos. E vocês aguardem.
Senhor, em nome de Jesus, como foi ministrado nessa manhã, nós olhamos para dentro. Como diz o salmista, Senhor, som do nosso coração, som da nossa mente, som da nossa alma. Vê, ó Deus, se há em nós algum caminho mau, e nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava, Senhor, o nosso coração, lava a nossa mente. Nós nos arrependemos, ó Pai, nessa manhã. E pedimos a Deus que esse arrependimento, ele gere transformação na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Nós queremos servir o Senhor mais e melhor a cada dia. Um serviço piedoso, um serviço santo, até que o Senhor venha. Então perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. É a nossa oração, uma simples oração, mas a oração que precisa ser feita, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos consagrar a Ti cada elemento desse, conforme foi ministrado, este pão que representa, Senhor, o Seu corpo que foi rasgado na cruz em nosso lugar, este pão, esse corpo, Senhor, que um dia nós estaremos participando de uma ceia celestial na Tua presença. Consagramos esse suco de uva, representando o Teu sangue que foi vertido no Calvário, cada gota derramada em favor da nossa alma, para a remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser apresentados, lavados e remidos diante de Deus naquele grande dia. Obrigado, Senhor, nós consagramos a Ti, para a glória e honra do nome de Jesus, conforme a Tua palavra. Amém. Nós vamos entregar o pão. Espere uns pelos outros. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, falar de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do
me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, todos receberam? Ficou alguém que não pegou o pão? Dá um sinal assim com a sua mão. Todos pegaram? A palavra de Deus lá no versículo 23, nesse texto, 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Comamos. Nós vamos entregar também um cálice. Troque os cálices uns com os outros, que esse seja um momento de comunhão. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições,
eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele
Receberam? Alguém que ficou sem, levanta a sua mão bem alto para a gente levar até você o cálice. Todos receberam? Amém. Amém. A palavra de Deus ainda continua dizendo assim, queridos: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos. À medida que você entregar o cálice, fique à vontade, pode se assentar. Aleluia, glória a Jesus. Quero agradecer a nossa mesa diaconal que nos serve com tanta excelência, dedicação e perfeição. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer os nossos pastores, ministros. Deus abençoe, obrigado por celebrar essa ceia juntamente conosco. Obrigado, Ministério do Louvor aí aqui, os convidados aí, que Deus abençoe por ministrar nosso coração, todas as equipes, todos os ministérios envolvidos. Que Deus abençoe e recompense, amém? Obrigado, podem ficar à vontade, estão na liberdade. Amém, irmãos, nós teremos um culto às 19h30 também, ceia do Senhor. Se você quiser estar convidado a participar novamente, estaremos juntos aqui, para a glória de Jesus. Ok, nós teremos uma galinhada agora no final, tá? Na cantina aqui nós estamos servindo galinhada. O almoço de hoje já está garantido, tá? Já passa aqui, ó, sai por essa portinha aqui, já passa ali, adquire a sua galinhada deliciosa
você vai estar abençoando o Ministério de Missões, tá? E também abençoando a sua casa, né? Vamos ficar de pé para a gente orar? Obrigado, Senhor, meu Pai, por este momento especial na presença do Senhor, Deus, por esta ceia, pela comunhão, pela unidade que o Teu Espírito Santo tem gerado entre nós. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio. Senhor, nos abençoa, nos leva debaixo da Sua proteção, Deus. Que o Senhor possa nos conduzir dia a dia. Que o que foi falado seja realmente, continue ministrando o nosso coração, para que nós possamos permanecer na verdade, que não muda. Então, Senhor, abençoa as famílias, abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, os jovens, os adultos, os homens, as mulheres, os pais, os filhos, os avós. Abençoa, Senhor Deus, toda essa comunidade, essa igreja, e nós te adoramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a plena e doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e sempre. Vão em paz. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.